Olá, muito bom dia para você. Diante a situação de emergência envolvendo atos e ameaças de violência nas escolas, o governo federal editou uma portaria ministerial com uma série de obrigações para as plataformas de redes sociais. Entre elas, a retirada de conteúdos de apologia à violência. O governo de Minas também implantou algumas medidas e anunciou a instalação de monitoramento com câmeras até o fim do ano para cerca de 1.000 escolas que ainda não têm o sistema. Veja mais no 30 Minutos desta quinta-feira, 13 de abril. Motorista diz que desnível em pista provocou queda de carga de caminhão na BR-352. No mesmo local, pouco tempo depois, o motociclista foi atropelado. Trabalhador morre soterrado durante obra em Patos de Minas. Pais e autistas reclamam da falta de apoio para a inclusão e como garantir a aplicação das leis que amparam pessoas com o transtorno. América e Atlético estreiam com vitória na Copa do Brasil. Fique ligado, 30 Minutos já está no ar. Dois acidentes no mesmo trecho da BR-352 entre Patos de Minas e Lagoa Formosa. Em um dos acidentes, a carga de um caminhão ficou espalhada na via e o motorista disse que foi por causa do desnível na pista. O outro, que aconteceu pouco tempo depois, o motociclista foi atropelado. O veículo transportava recicláveis, havia saído de Santa Isidéria da Bahia, com destino a Itaguara, Minas Gerais, quando, de acordo com o motorista, passou em um desnível na BR, o que fez com que danificasse o eixo esquerdo traseiro, que causou perda de controle e a carga tombasse. O caminhão só parou no barranco. Dentro do caminhão estavam um casal e uma criança de 1 ano de idade. Foi muito rápido, foi uma coisa muito rápida. Nós estávamos vindo de lá para cá, e aí a gente ouviu o estalo. Aí ele disse: o que foi isso? Meu esposo perguntou. Eu disse: acho que foi o pneu que estourou. Quando eu disse: acho que foi o pneu que estourou, a carga já começou a tombar e o caminhão já veio de lado. Era o eixo traseiro que tinha quebrado, né? Por conta de um declive que tem na pista. E nós fomos informados, os policiais, quando chegaram lá para nos atender, eles falaram que já fizeram várias denúncias, já reclamaram várias vezes para o DENIT. O DENIT não resolve essa situação. São vários acidentes que acontecem na mesma localidade, tá? E graças a Deus está tudo bem. Eu, meu filho e meu esposo, só danos materiais mesmo, mas isso aí a gente corre atrás, consegue tudo de novo. Devido ao óleo que vazou do caminhão, a pista precisou ser interditada e foi preciso colocar serragens. Um congestionamento se formou em ambos os sentidos, porém pouco tempo depois a Polícia Militar Rodoviária liberou a pista. Renato, que é o motorista que estava no caminhão, faz um apelo ao DENIT por causa do desnível. E agora nós temos prestação do caminhão para pagar, nós ficou com danos e agora por causa de quê? De mal sinalização. E também pedi ele para olhar o destacógrafo ali, para conferir direitinho a velocidade. Ele chegou aqui, falou que estava tudo certinho. Só que ele falou que o culpado é o DENIT, que já está apelo há muitos anos pedindo. Como vocês estão trabalhando também, como nós estamos trabalhando, qualquer um estão arriscado aqui a sofrer acidente nessa descida aí. Nesse mesmo local, um motorista de 66 anos foi atropelado por um caminhão após ter reduzido a velocidade. O motorista do caminhão parou em um restaurante próximo e voltou para socorrer a vítima. O motociclista estava passando pelo local do acidente, próximo ao Aguinaldo das Pamonhas ali, né, onde já havia um outro acidente. Nesse momento veio a colidir com ele um caminhão, né? Ele foi arrastado por poucos metros, sofreu escoriações nos braços, nas pernas e queixava de dor nas costas. O homem logo após foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia pela equipe do Corpo de Bombeiros. Um homem de 41 anos morreu soterrado nesta quarta-feira em Patos de Minas. Ele trabalhava em uma obra em loteamento. Marcelo Barbosa dos Santos, de 41 anos, trabalhava na construção do loteamento do que virá a ser o bairro Jardim Dona Antônia, em Patos de Minas. O local é próximo ao campus do IFTM. Ele estava junto com outros trabalhadores em uma valeta do loteamento, onde está sendo construída uma rede pluvial. Havia um caminhão de concreto próximo que, após a terra ceder, teria caído dentro da valeta e ficado sobre Marcelo. Os outros trabalhadores conseguiram sair. Existiam os trabalhadores que estavam trabalhando dentro da valeta, concretando a valeta, e o caminhão, a betoneira, estava num plano acima, entregando o concreto. Em determinado momento, o terreno cedeu, a terra
desabou em cima desses trabalhadores, um deles ficou soterrado e o caminhão ficou sobre essa vítima. Foram feitas tentativas de reanimação cardiopulmonar no homem, porém o óbito foi constatado no local. O operário estava soterrado, com o uso de técnicas apropriadas, nós retiramos essa vítima. Essa vítima foi repassada ao SAMU e após algumas tentativas de reanimação cardiopulmonar, foi declarado o óbito no local. O sargento orienta que em casos semelhantes o Corpo de Bombeiros deve ser acionado imediatamente. O correto é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros para que a gente possa ir até o local e iniciar o procedimento correto para poder fazer a retirada dessa vítima. Daqui a pouco aqui no 30 Minutos, pais de autistas reclamam de falta de apoio para a inclusão e como garantir a aplicação das leis que amparam pessoas com transtorno. Pessoas com autismo têm o amparo de leis para garantir a inclusão social, porém as famílias reclamam da falta de apoio e de investimento. Atualmente, em nossa Constituição Federal, existem duas leis que defendem os direitos dos autistas, a Lei Romeu Mion e a Lei Berenice Piana. Que é a lei que garante o direito da pessoa autista à carteirinha de identificação. Porque com essa carteirinha, você vai ter acesso a unidades públicas e você vai ter ali, por exemplo, na fila de um banco, você vai ter direito a essa acessibilidade. Você não vai precisar ficar aquele tempo mais demorado na fila. Num hospital, por exemplo, você vai ter direito ao atendimento prioritário. E nós temos a lei Berenice Piana. Essa lei, ela é a lei mais importante que nós temos no Brasil acerca da inclusão das pessoas autistas. A lei 12.764, que traz o autista para a pessoa com deficiência. Trazendo ele para esse público, garante para ele muitos direitos. Por exemplo, um preço diferenciado na compra de um carro zero, ao benefício. Aos pais, por exemplo, tem direito à carga de trabalho a carga horária de trabalho com horário reduzido, vários direitos, direito à inclusão escolar também, direito a benefícios e assistências do governo. Então, essa lei, ela resguarda todos os direitos da pessoa autista, porque integra ela como pessoa com deficiência. Kleber tem um filho com o espectro autista e diz que falta investimentos por parte do poder público com relação a essa causa. Tem feito alguma coisa, né? Mas vejo que ainda precisa mais investimentos em políticas públicas para a questão da criança autista, né? Então, precisa de mais investimento, mais informação, né? Mais preparo dos profissionais. A Janaína também tem um filho com autismo. Ela orienta os pais para buscarem ajuda, o que na maioria das vezes só buscam para os filhos. Você não pode esperar chegar no fundo para buscar ajuda. Busque ajuda para você agora. Porque quanto mais informação você tiver, mais assertivo vai ser o seu comportamento em relação ao seu filho. Outra orientação é para que os pais busquem informações para saber lidar melhor com a situação, para que a criança no futuro também saiba como reagir. Onde estão os autistas idosos? Cadê eles? O que fizeram com eles? Porque o autismo não é agora, não é recente. Cadê eles? Eu deixo essa pergunta no ar. Cadê eles? Onde eles estão? O que aconteceu com esse público? Então, assim, não espera ficar mais velho, busca ajuda agora, busca orientação. Eu falo isso porque a minha trajetória, mas a do meu filho e a dos meus pacientes também, teria sido muito diferente se lá atrás eu tivesse conhecimento de que ele se comportava daquela maneira. Não era porque ele era tímido, é porque ele tinha algo que o impedia. E eu achava que era timidez, excesso de timidez, reserva, filho único, não socializa. Então, assim, na dúvida, eu tenho dúvida, vamos procurar ajuda. Não fica com dúvida na sua cabeça. Tem dúvida, vai lá no médico, esclarece e pronto. A dúvida, procure ajuda, né?
A seguir aqui no 30 Minutos, o governo de Minas promete término de instalação de sistema de monitoramento com câmeras até o fim do ano. E a portaria de regulação da rede social para retirada de conteúdos de apologia à violência. Olha só, para que esperar em filas quando você pode ter atendimento médico rápido, acessível e de qualidade? Na Mais Exames você encontra uma equipe médica multidisciplinar completa, além de poder realizar todos os seus exames com valores da tabela SUS. Endocrinologista, clínico geral, oftalmologista, dermatologista e também ginecologista por apenas R$ 160 em até 6 vezes sem juros no cartão. Ligue já no 3814-1616 ou no WhatsApp 99862-1616 e agende o seu horário. A Clínica Mais Exames fica na Praça Santana 153, em frente ao Mercado Municipal. Cuidar da saúde é prioridade, por isso você precisa ter o diagnóstico certo para seguir em frente. A Mais Exames tem o maior centro de diagnósticos de Patos e região. Exames laboratoriais, tomografia computadorizada, raio-x e mamografia digital, endoscopia, ultrassonografia geral e todos os exames cardiológicos. Além disso, uma equipe médica multidisciplinar completa. Cuide sempre de você. Atendemos particular e convênios. Mais exames, mais pela vida. O governo de Minas apresentou novas medidas de prevenção à violência e fortalecimento da rede de proteção nas escolas. Uma delas é a finalização da instalação de monitoramento com câmeras em cerca de 1.000 escolas no estado até o fim do ano. Os anúncios das medidas foram feitos durante vistoria do governador Romeu Zema à unidade escolar na região metropolitana, em Betim, uma das 2.500 da rede estadual que já conta com sistema de segurança por videomonitoramento. A primeira delas, sem dúvida, são os alunos, os professores estarem conscientes e de estarem levando adiante qualquer alerta, qualquer denúncia sobre qualquer suspeita que venha a surgir. Qualquer pessoa pulando um muro, qualquer estranho invadindo uma escola deve ser prontamente alertado, a polícia convocada para que nós venhamos a ter uma ação rápida e preventiva. Além disso, a Polícia Militar, desde sábado, está orientada a estar procedendo a um patrulhamento mais ostensivo nas áreas em torno das escolas, sempre que possível verificar a presença de algum suspeito, alguma coisa. Então hoje a polícia já está trabalhando desta maneira e assim continuará também. Entre as novidades está a adoção de um novo protocolo de acesso aos prédios escolares que vai tornar obrigatória a identificação e autorização para a entrada de visitantes nos espaços. Passamos a ter controle de acesso, portões fechados, qualquer pessoa que acessar a escola terá de se identificar. Essa medida passa a ser adotada a partir da próxima semana. Outra medida apresentada é relacionada a um canal de comunicação direto entre diretores de escolas e a Polícia Militar de Minas Gerais. Além disso, um canal direto da diretora da Superintendência de Ensino com a nossa Polícia Militar. Terão um número exclusivo de cada comando de unidade para que possam, sem qualquer delonga, comunicar qualquer ocorrência, qualquer necessidade de uma intervenção mais urgente. O governador esclareceu ainda que os procedimentos serão estendidos também para as escolas particulares. Medidas que nós estamos implementando na rede estadual, mas que também estará disponível para as escolas municipais e também para a rede privada. Diante da situação de emergência envolvendo atos e ameaças de violência nas escolas, o governo federal editou uma portaria ministerial com uma série de obrigações para as plataformas de redes sociais, entre elas a retirada de conteúdos de apologia à violência. A onda de ameaças e casos de violências nas escolas tem assustado. A insegurança tem levado pânico, como aconteceu nesta terça-feira em São Gotardo. Depois de circular uma mensagem falsa de que uma pessoa em atitude suspeita teria sido vista do lado de fora de uma escola,
Algumas pessoas da cidade foram até a instituição para impedir o suposto ataque. Porém, a polícia realizou buscas no interior da escola e nas proximidades, além de análise das imagens captadas por câmeras de segurança da escola, e verificou que não passou de uma mensagem falsa que circulou em rede social para levar ainda mais pânico diante a insegurança instalada. Nesta quarta-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública anunciou uma nova portaria para a regulação das redes sociais, com o intuito de prevenir a violência contra as escolas. Uma criança, vale mais do que todos os termos de uso de todas as plataformas. E mais, independentemente da materialização dessas ameaças, nós estamos vendo em várias cidades do país tentativas que estão sendo frustradas, ora pela ação das autoridades educacionais, ora pela ação das autoridades policiais. O que mostra que nós precisamos de uma normatividade proporcionalmente mais rígida, a fim de garantir que nós tenhamos a cessação dessa prática nociva por intermédio da internet, por intermédio das redes sociais, porque esse tem sido o local em que se estrutura o cometimento desses crimes. Nós desejamos que essa portaria seja o caminho, o trilho, para que nós possamos debelar essa avenida de propagação de conteúdos criminosos. Entre as determinações da portaria, a instauração de processos administrativos para apuração de responsabilidade das plataformas de redes sociais sobre conteúdos violentos contra comunidades escolares. A partir desses processos, que as empresas sejam obrigadas a apresentar relatórios de avaliação de riscos sobre propagação de conteúdos ilícitos, informações sobre riscos de acesso de crianças e adolescentes a conteúdos inapropriados para a idade, além de conteúdos considerados ilegais, nocivos e danosos. A portaria também exige o compartilhamento entre as plataformas de redes sociais e as autoridades policiais de dados que permitam a identificação do usuário ou do terminal da conexão com a internet que o usuário disponibilizou o conteúdo considerado violento contra escolas. Ainda que as plataformas impeçam a criação de novos perfis a partir dos endereços de protocolo de internet, em que já foram detectadas atividades ilegais, danosas e perigosas. Pois é, ainda de acordo com o ministro da Justiça, Flávio Dino, caso as plataformas das redes sociais descumpram a portaria ministerial, podem sofrer sanções e as multas chegam a 12 milhões ou, nos casos mais graves, podem ter a suspensão administrativa dos serviços das redes sociais no país. No próximo bloco, a gente muda de assunto e fala de futebol. América e Atlético estrearam com vitória pela Copa do Brasil. Vamos falar de futebol. Na estreia da Copa do Brasil, o América venceu o Nova Iguaçu por 2-1 nesta quarta-feira no Rio de Janeiro. Apesar de dominar a partida, o Coelho desperdiçou várias chances. O gol contra, no fim da partida, garantiu a vitória do América. Os times voltam a se enfrentar no dia 25 no Independência, sequência aí da Copa. O Atlético também estreou com vitória na Copa do Brasil, mas não foi fácil, não. Jogando em casa, o Atlético teve que suar a camisa para conseguir um placar a seu favor contra o Brasil de Pelotas na estreia pela Copa do Brasil nesta quarta-feira. E foi o time gaúcho que abriu o marcador no Mineirão. Aos 10 minutos do segundo tempo, João Marcos mandou para o fundo da rede. A reação alvinegra veio 10 minutos depois e Rodrigo Bataglia empatou o jogo. Depois de lance confuso e a ajuda do VAR, o juiz marcou pênalti sobre Johan. Hulk cobrou e virou o jogo para o Atlético. Quem entende de futebol sabe que a gente desde o início do jogo tentamos, buscando, criando, por vezes errando, mas é porque a gente tem que arriscar mesmo, mas o mais importante é o foco, nossa concentração. Iniciar perdendo e conseguir dar a volta ao resultado não é fácil, independente do adversário. Felizmente a gente acabou tomando um gol de bola parada, mas conseguimos um poder de reação, conseguimos virar mais um jogo, que isso é importante para a gente na temporada, e levamos uma vantagem mínima, que a gente sabe que sempre jogar com vantagem é importante.
E com a vitória, o Atlético pode, inclusive, empatar o jogo de volta na cidade de Pelotas, marcado para o fim do mês, né? E passa de fase. Próximo compromisso do Galo será contra o Vasco. Isso pelo Campeonato Brasileiro, no sábado, né? Depois de amanhã. O Cruzeiro estreia hoje, pela terceira fase da Copa do Brasil, né? E contra o Náutico, às 19 horas. 30 minutos está terminando. Volta, vem aí o programa Que Boa Aventura, mas calma que dá tempo da gente falar do Memorial Vita. Nós do Memorial Vita somos especializados em assistência familiar, oferecendo acolhimento e amparo nos momentos mais delicados. Nosso foco é transformar amor em homenagem, mantendo viva a memória de quem se foi e proporcionando conforto e apoio a quem fica. Oferecemos aos nossos clientes benefícios em vida e um atendimento cuidadoso e humanizado. Possuímos uma capela ecumênica que permite todo o conforto espiritual necessário para as famílias nos momentos de dor. Contamos com salas climatizadas e quartos confortáveis para recepcionar os familiares de quem deixou saudade, além de um laboratório de tanatopraxia que dispõe de um time de especialistas aliado a recursos tecnológicos de ponta para que todo o processo seja realizado com o máximo de respeito às memórias de uma vida. Memorial Vita, acolhendo famílias, eternizando lembranças. Então, o Memorial Vita oferece a melhor estrutura para homenagens com planos a partir de R$ 33.